Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que Tu tem nos proporcionado, tem nos dado, Senhor Deus, a gente poder estar aqui na Tua casa. Esteja, Senhor Deus, neste momento abençoando, Senhor Deus, Teu servo, que vai nos trazer a Tua palavra. Toma nas Tuas mãos, dá a Tua graça. Seja abençoando as crianças, Senhor Deus. Pai Santo, abençoando também as professoras, que vai trazer o ensinamento ali para elas. Deus amado, esteja abençoando cada família, cada um que veio aqui nesta noite. Que a Tua unção, a Tua graça, que o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Deus, possa estar estendida, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, é que nós queremos neste momento te agradecer por tudo quanto Tu tem feito por nós. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos irmãos, abram as vossas Bíblias. Se puder colocar sobre os seus pés, por gentileza. Abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus. Pode tomar seus vossos assentos, irmãos. Deus é maravilhoso e bondoso, e sua misericórdia dura para sempre. Primeiramente eu quero agradecer o nosso pastor, a nossa pastora, pela oportunidade, de estar aqui e poder falar um pouco da parte de Deus. Quero agradecer a cada irmão que hoje está presente aqui na casa do Senhor. Quero dizer para os irmãos que hoje vocês estão no melhor lugar, Não há lugar melhor que esse, é a casa do Senhor. Meus irmãos, aqui, como lemos bem no texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Aqui nós vamos falar da história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Acerca da palavra que eu pesquisei um pouco mais a fundo, Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos íntimos de Jesus, Jesus ali na época morava bem perto de Betânia, ali Jerusalém ficava bem perto de Betânia, ficava a cerca mais ou menos de 3 km de distância. Então era bem próximo ali a região, um do outro. E a palavra de Deus aqui, ela vai nos falar que Lázaro, ele fica enfermo. Só que quando ele fica enfermo, Jesus não está presente ali naquele momento. Jesus está distante, Jesus está em outro lugar que se chama Betânia também. Por coincidência se chama Betânia, só que é Betânia além do Jordão, O Lázaro morava em Betânia e Jesus neste momento ele estava em Betânia além do Jordão. A palavra de Deus vai falar que Marta e Maria, ela vai mandar um mensageiro até Jesus para poder avisar que Lázaro está enfermo, Esse mensageiro, ele chega até Jesus, ele vai até Jesus e ele fala: Senhor, quem tu amas está enfermo, quem tu amas adoeceu, O nosso Senhor, ele vai falar para aquele mensageiro, eu acredito que ele fala para aquele mensageiro, que aquela enfermidade não era para a morte. E se a gente for olhar aqui no texto, a gente vai ver que Lázaro morre. Jesus fala: Lázaro morreu. Glória a Deus. Lázaro morreu, Aí fica um negócio meio que contradiz o texto, se você for
ler assim e pensar de forma humana. A gente vamos ver que Lázaro morre e Jesus fala que aquela enfermidade não era para a morte. Opa, mas pera lá, então Jesus está mentindo? Só que para nós, seres humanos, Lázaro realmente morreu, mas para Jesus não. Pois Jesus, nós sabemos muito bem que Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele já está no futuro. Então nós sabemos muito bem que Jesus já sabia o que iria acontecer, né? Que a palavra dele vai falar aqui que era para que Ele fosse glorificado. Amém? Então, esse mensageiro ele volta com essa mensagem, né? Que Jesus não foi, Jesus na realidade ele ficou, né? Ele ficou e ele não foi, né, com esse mensageiro até Maria e Marta, que mandaram, né? Glória a Deus, aleluia. Então, ele chegando lá, eu acredito que ele fala para Maria e Marta: Jesus falou que essa enfermidade não vai ser para a morte, que Lázaro não vai morrer. Isso sim, né? Eu acredito que deu uma descansada nelas, porque, pensa, você vendo o seu irmão ali, cada vez mais piorando de saúde, você vendo que ele pode chegar a óbito, porque a gente, quando chega nessa situação, a gente nunca pensa, muitas das vezes, o positivo, a gente vai para o lado mais negativo. Mas então, a palavra de Deus vai falar que Lázaro, né, ele vai adoecer, né? Ele adoece, e Jesus, depois de 2 dias, que ele vai até Betânia. Chegando em Betânia, as pessoas, né, acredito que por comentários, foram informar Marta que Jesus estava vindo. E Marta, ela vai de encontro a Jesus. Ela vai de encontro, chega a Jesus e fala: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus responde para ela: mas esta morte, como é que é? Mas essa, nossa, esqueci, gente, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Espera lá, deixa eu voltar. É assim mesmo, o nervosismo a primeira vez é tenso. Mas vamos lá. Esta enfermidade não é para... Não, ele irá ressuscitar. Esta é a palavra certa. Ele irá ressuscitar, Jesus responde para ela. Ela fala: eu sei, Senhor, que ele irá ressuscitar no último dia. Jesus responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta, acredito que ali naquele momento ela não crê muito bem no que Jesus fala. Ela não entende o que Jesus estava falando. Ela não entende que quem estava do lado dela era o próprio Deus, que tinha o controle de todas as coisas, né? Marta volta, ela vai avisar Maria, escondido, porque ali Maria estava rodeada de judeus, né? Ela avisa Maria que Jesus estava vindo e tal. Quando Maria fica sabendo disso, por Marta, Maria corre ao encontro de Jesus. Só que a diferença de Marta para Maria, que quando Maria chega, Maria já se prostra. E o texto vai falar que ela fala a mesma coisa que Marta: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, glória a Deus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, por mais uma vez, eles não entendem quem ainda era Jesus naquele momento. Mas irmãos, estou fechando a Bíblia aqui porque minha Bíblia é nova, então ela não para aberta mesmo. Glória a Deus. Então, elas não entendiam realmente ainda quem era o Senhor. Ali Maria, ela começa a chorar, ali angustiadamente, profundamente, né? A palavra de Deus vai falar que Jesus, ele também se entristece profundamente. Ele se entristece, ali ele chora junto com Maria. Ali eles choram. Eu imagino que, ao meu pensar, ao meu entendimento, que Jesus ali, ele não que ele não gostasse de Lázaro, que era um dos amigos íntimos dele, mas eu acredito que aquele choro que Jesus estava chorando ali naquele momento, era o choro pelo sofrimento de Marta e Maria, porque ele já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro.
Então aquele choro era profundamente ali da tristeza de Marta e Maria. A palavra de Deus vai nos falar que ele pede para Marta, ele pergunta: na onde está o túmulo? Na onde está Lázaro? Que eu vou de encontro, né? Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, que muitas das vezes, nós sermos íntimos de Deus, não nos põe, às vezes, em posições confortáveis. Nós, muitas das vezes, sendo íntimos de Deus, glória a Deus, não nos vai nos deixar isento de provações, não vai nos deixar isento de lutas, de guerras. Irmãos, você já ouviu falar, muitos lá no mundo falam: rapaz, eu era do mundo, a minha vida era melhor. Quando eu passei a ser crente, a minha vida parece que piorou. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. E muitos entram dentro da igreja e quando começa a guerra elas saem. Elas não ficam. Então a palavra de Deus aqui vai nos falar que eles levam Jesus até o túmulo. E chegando até o túmulo, uma das primeiras coisas que Jesus fala: tire a pedra. Tire a pedra. Só que o que nós precisamos entender, que a pedra que eles colocavam no túmulo naquela época, não era uma simples pedra, não. Era uma pedra que ela era bem cortada, ela tinha formatos, era uma pedra que ela era composta de flores, ela era uma pedra que ela era ungida com unguento, era uma pedra bonita. Só que nós vamos ver que Jesus fala para tirar essa pedra. Tire a pedra. Então, o que dá a entender, glória a Deus, glória a Deus. Então, Jesus manda tirar aquela pedra. O que eu quero falar para os irmãos é que muitas das vezes, né, precisamos tirar essa pedra. Tirar o quê? A pedra muitas das vezes, do quê? Glória a Deus, aleluia, meu Senhor. Precisamos tirar o quê? A pedra do orgulho da nossa vida. Precisamos tirar a pedra que tem nos afastado de Deus, a pedra do pecado. Precisamos tirar muitas das vezes a vaidade em excesso, que a vaidade ela é bem-vinda, mas em excesso ela estraga. Precisamos tirar tantas pedras da nossa vida para nós podermos muitas das vezes ser mais íntimos de Deus. Então, a palavra de Deus vai falar que eles retiram aquela pedra. Eles vão retirar aquela pedra do túmulo, né? E Jesus, na realidade, quando ele pede para tirar aquela pedra do túmulo, as irmãs de Lázaro falam: mas Senhor, já está fedendo. Mas Senhor, já fazem 4 dias. Já fazem 4 dias que meu irmão morreu. Então, nós podemos ver que ali eles não tinham entendido ainda quem estava ali. O que nós precisamos entender é que quando Deus toca na vida de alguém, Ele restitui. Então ali nós sabemos que boca volta para o lugar, nariz volta para o lugar, orelha volta para o lugar. Tudo vai voltar ao seu devido lugar. E Jesus, Ele dá uma ordem ali naquele momento: Lázaro, sai para fora. Outra coisa que nós precisamos entender: Deus resgata também identidade, porque Ele fala Lázaro, Ele não fala morto. Ele não fala em momento nenhum morto sai para fora. Já pensou se Ele falasse morto sai para fora? Ia sair uma nação de morto. Mas nós podemos ver que Ele resgata também a identidade. Então Ele fala: Lázaro, sai para fora. Agora eu imagino Lázaro saindo para fora, porque ele estava todo enrolado em pano, em faixas, né? A cabeça, tudo enrolado. E os panos daquela época, eu fui pesquisar acerca disso também, que os panos daquela época eram panos grossos. Não era aquele paninho fino na cabeça que você vai abrir o olho e você vai enxergar alguma coisa, não. Era pano grosso que você não enxergava. Então, Lázaro sai para fora, mesmo todo vendado. Porque Lázaro escutou a direção, Lázaro escutou o chamado. E quando escutamos o chamado, na direção, não tem como errar. Não tem como a gente errar. Amém? Aí vamos ver que Lázaro sai para fora. E uma das coisas
que Jesus fala assim que Lázaro sai para fora, ele fala para Lázaro: desatai-o. Desatai-o. O que me deu a entender sobre isso também é que quando nós estamos no mundo, nós estamos enfaixados, nós estamos presos, nós estamos na escravidão e cegos. Nós estamos com as escamas, né, no olhos, assim como fala a palavra de Deus. Mas quando nós vem para a presença e aceitamos Jesus como como único e suficiente Salvador, nós vamos ver que Ele nos liberta. Ele fala: desatai-o, desatai-o, porque agora vos está liberto. Porque nós podemos ver que lá no mundo as pessoas acham que elas estão presas, que elas estão libertas. Lá no mundo elas acham que estão libertas, assim como eu achava também, que eu estava liberto quando eu estava lá no mundo. Só que não, ali realmente nós estamos presos. Vai falar para uma pessoa que é viciada no álcool, falar para ela ficar sem beber. Fala para ela ficar sem beber para ver se ela fica. Se ela consegue ficar por muito tempo sem beber, ou sem fumar, ou muitas das vezes usar drogas, ela não consegue. Então realmente estamos ali, as pessoas estão presas. Agora, quando nós estamos na casa do Senhor, não. Além dele nos libertar de tudo isso daí, Ele faz com que a gente deita a cabeça no travesseiro e descanse e durma em paz. Ele faz tudo isso pela gente. E outra coisa, sem a gente merecer. Porque a gente não merece nada, não. Se a gente achar que a gente é merecedor de alguma coisa, a gente tem que continuar sentado nesse banco aí até o resto da vida. Até aprender, porque a gente não somos merecedores de nada. Deus e sua misericórdia, né, que nos deu essa bondade toda. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos acerca dessa palavra, concluindo o texto, é que não para por aí, né? A gente vamos ver que ali tinha alguns fariseus. Os judeus, a palavra de Deus fala que os judeus que estavam ali, eles creram em Jesus, eles creram naquele milagre. Mas tinha alguns fariseus ali que já estavam, né, à procura por causa dos milagres de Jesus, das obras, das magníficas obras que Jesus tinha feito, né? E essa mensagem ela vai chegar até Caifás. E Caifás, através desse grandioso milagre de Deus, Caifás ele decreta praticamente a morte de Jesus. Ele falou ali na palavra de Deus que Jesus tinha que morrer por causa desse grande milagre. Por causa do que, irmãos? Por causa de posição. Eles tinham medo de perder a posição que eles estavam. Ah, mas se ele continuar desse jeito, com esses milagres, com todas essas coisas que ele está fazendo, com essas maravilhas, eu vou sair da cadeirinha do púlpito, eu vou sair do altar. E é desse jeito, irmãos, porque hoje a gente vemos aí fora que as pessoas estão brigando por posições. As pessoas já não estão mais subindo no púlpito e falando da palavra de Deus. As pessoas estão brigando por posições. E isso, que nem essas guerras que estão acontecendo aí, isso aí já vem lá de trás por causa de posições. Isso aí é uma das coisas que eu estou aprendendo lá no curso. Eu nem sabia por que tinha guerra. Eu fui ver, isso aí vem lá de trás. Essas guerras vêm tudo lá de trás. E uma das coisas, irmãos, que eu quero deixar para os irmãos aqui, que eu guardei no meu coração e guardei comigo isso, que as outras religiões estão crescendo. O budismo, tem muitas religiões fortíssimas. E sabe como que elas estão ganhando as pessoas? Elas estão ganhando as pessoas com obras sociais, ajuda, com alimento, porque nós estamos vivendo num tempo que eu também não posso generalizar, né? Mas nós estamos vivendo num tempo que está difícil alguém estender a mão, e nós estamos falando isso de dentro da igreja. Está difícil alguém estender a mão, está difícil. Ninguém quer correr atrás, fazer a obra, sair para fora, pregar na rua, pregar na praça. Então nós precisamos fazer essas obras e ficar mais atento. E tem outra coisa, se você vê uma pessoa dessa, se ela chegar aqui na igreja, você vai conversar com ela não vai nem debater sobre religião.
Irmãos, eles oram. Você tem que ver a postura dele, o posicionamento deles. Às vezes você fala, não, mas você está aqui no púlpito para falar de outra religião. O problema não é a outra religião, o problema é que essas pessoas, entendeu, estão ganhando as almas que era para nós, está ganhando para Jesus. Aqui eu estou falando isso, é sobre acerca das almas. Isso é muito importante, a gente parar para pensar. Mas, que nem eu estava falando acerca da palavra de Deus, então a gente vamos ver que Jesus, depois desse grande milagre, ele passa a ficar mais afastado, ele passa a ficar mais no deserto, ele já não passa mais a andar entre os judeus, ele já não passa a se movimentar como ele se movimentava, por causa desse grande milagre que ele fez. A gente vamos ver aqui no texto que vai falar também que as pessoas começam a procurar por Lázaro também. Tentam dar um sumiço em Lázaro, né? Opa, Jesus fez um milagre, vamos dar um sumiço nele, vai ficar tudo certo, todo mundo vai esquecer. Só que não é bem assim que funciona, né? Porque aquilo que Deus está com a mão de cima, aquilo que Deus está cuidando, ninguém pode mexer, homem nenhum pode tocar naquilo que Deus cuida, porque ninguém está acima de Deus. Porque nós conhecemos muito bem, né? Um que quis estar acima de Deus e hoje ele está eternamente no inferno, né? Ele vai ficar eternamente no inferno. Não quero nem falar o nome dele aqui, que ele não é digno nem de falar o nome. Amém? Irmão, solta para nós aí, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, gente. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar que é para o Senhor, gente. É para o Senhor. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Vem me tira desta cova, aleluia, e me leve até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, glória a Deus, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou.
pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia, meu Deus. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.